Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos neste domingo um mistério central da nossa fé. Cremos nesta grande origem da qual nós fomos feitos, surgimos, fomos criados. Cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, diria que diante do mistério da Trindade é preciso calar, porque tudo que nós somos capazes de falar não consegue dar conta do nosso Deus Trino, que é infinito, e nós jamais compreenderemos em plenitude, de fato, o mistério e a profundidade do nosso Deus Trino. Porém, o próprio Santo Agostinho diz que alguma coisa precisa ser meditada e dita. E nós dizemos a partir do que Deus se revela, a partir do que o próprio Deus nos ensina, especialmente nas Sagradas Escrituras. Portanto, nós aprendemos do próprio Deus que se revela, que Ele é um único Deus em três pessoas. Nós aprendemos contemplando esta revelação, porque Deus, Ele se revela para nós como amor. Deus, Ele se revela para nós como família. Deus, Ele se revela para nós como comunidade. Portanto, valores e princípios básicos da nossa vida: amar, ser família e ser comunidade, é refletir quem é Deus nas nossas vidas. E o nosso Deus Trino, ao revelar-se para nós, por ser um Deus Trino, três pessoas, Pai, que didaticamente nós entendemos, ele tem um destaque na obra da criação. Porém, em toda a criação, Deus Trino está agindo. O Filho, que didaticamente separamos e entendemos ele na nova e eterna aliança. E Deus Espírito Santo, que também didaticamente entendemos que nos tempos da Igreja, nos nossos tempos, ele age, mas o tempo inteiro a Trindade está agindo, desde sempre. E compreendendo que eles são três pessoas diferentes uma das outras, mas iguais em essência, é a mesma essência divina, e é essa essência divina que faz com que eles sejam um, porque eles têm a essência da divindade, e a diferença os une cada vez mais. Assim como nós, como homens e mulheres, temos a essência da humanidade. E deveria ser essa essência da humanidade que nos torna um, no sentido de termos a mesma essência. Deus Trino nos ensina que Ele é relação. Deus Trino nos ensina que nessa relação de amor existe doação, entrega um para o outro. Deus Trino, que tem a mesma essência em pessoas diferentes, nos ensina que essa diferença
os une ainda mais. Não é sinal de divisão, mas muito pelo contrário, é riqueza e ao mesmo tempo é sinal de unidade. Eles são diferentes, mas estão unidos nessa diferença. Nosso Deus Trino é aquele no qual nós devemos crer, como diz a primeira leitura. Reconhece, pois, hoje e grava em teu coração que o Senhor é o Deus lá em cima, no céu, e cá embaixo, na terra, e que não há outro além dele. Portanto, não existe horóscopo, não existe amuleto, não existe despacho, não existe invocação dos mortos, não existe tomar banho ou pular ondas. Todas essas coisas são superstições e muitas vezes estão relacionadas ao demônio. Nós precisamos professar e viver a fé no nosso Deus Trino. Não há fora dele nenhuma outra divindade. O que há fora dele, muitas vezes, é o pecado, é a superstição e o demônio. Deus, na sua essência, ele é relação. Uma relação de amor. E só dá para haver relação, e só é possível haver amor, se de fato se existe a outra pessoa. Ninguém se relaciona consigo mesmo. E ninguém viveria bem amando só a si mesmo. A dimensão do relacionamento e a dimensão do amor só pode ser vivida com a outra pessoa, com o outro que é diferente de mim. Por isso, quando nós contemplamos nosso Deus na Santíssima Trindade, nós compreendemos que precisamos uns dos outros, que fomos criados também para a relação, uma relação de amor, porque Deus vive uma relação de amor. Nós compreendemos que precisamos viver esse amor na família, na comunidade, nas nossas relações interpessoais. Contemplar o nosso Deus Trino e perceber a sua revelação de quem Ele é, nós notamos que Deus é total doação, é total entrega, é total despreendimento, é total gratuidade. Isso na própria relação da Santíssima Trindade. O Pai que se dá todo inteiro ao Filho na ação do Espírito. O Filho que recebe tudo do Pai na ação do Espírito e não retém nada para si, mas devolve tudo ao Pai, todo o seu ser, na ação do Espírito. Aqueles que são diferentes, unidos. Por isso também contemplar a Trindade é aprender a superar as nossas diferenças, é aprender a ver nas diferenças uma riqueza. Contemplar o nosso Deus Trino é aprender com Ele que nós não devemos ficar brigando porque somos diferentes, e nem devemos ficar com ciúme do dom, do talento, da capacidade do outro, mas nos alegrarmos com esses dons, com esses talentos, porque são uma riqueza. E assim, cada um com o seu dom, com o seu talento, faz a unidade. Nós nos enriquecemos uns aos outros. Portanto, aquilo que o irmão tem de qualidade enriquece aquilo que eu não tenho.
E aquilo que eu tenho de qualidade enriquece aquilo que o outro não tem. Hoje nós vivemos em um mundo que, como diria numa expressão de um filósofo alemão chamado Heidegger, existe um Dasein, ou seja, um pensamento, uma maneira, uma mentalidade que envolve todo o mundo hoje, um clima de discórdia, um clima de desavença, um clima de competição, um clima de divisão, um clima de intolerância, um clima de já partir para a briga, um clima de agressão e de violência. As redes sociais, que são a boca do inferno, bueiro do inferno, refletem isso. As pessoas estão se xingando, se agredindo, se excluindo. E nós, infelizmente, na nossa sociedade, acabamos seguindo Satanás, que é o divisor. O diabo é o divisor. E nós nos dividimos, quer dizer, seguimos Satanás. Porque Deus é unidade, é união. Nos dividimos por causa da economia, nos excluímos. Nos dividimos por causa do sexo, nos dividimos por causa da política, nos dividimos por causa da religião, nos dividimos por causa da cultura, nos dividimos por causa da raça. Tudo isso é demoníaco. Na realidade, todas essas coisas são riquezas que precisariam ser acolhidas, valorizadas e vividas numa unidade inspirada na Santíssima Trindade. A diferença é uma riqueza, e na diferença precisaríamos nos respeitar e procurar o bem comum, inspirados na Santíssima Trindade. Contemplar nosso Deus Trino é aprender com Ele a termos relação uns com os outros de amor, de compreensão, de perdão, de diálogo, de justiça, de bondade, de superar as diferenças. Por isso, meu irmão, minha irmã, celebrar essa solenidade da Santíssima Trindade é celebrar essa essência com que Deus nos criou e que nós somos chamados a ser essa imagem e semelhança, sendo amor, sendo família, sendo comunidade, nos relacionando uns com os outros, superando as diferenças, nos enriquecendo nas diferenças, nos perdoando, sendo justos uns com os outros, alegrando-se com a qualidade, com os dons do outro, nos enriquecendo mutuamente e superando todas as divisões econômicas, de raça, de religião, de política, de cultura, de fofoca, de egoísmo, de individualismo, de orgulho, de vaidade, de mentira. Por isso, contemplando a Santíssima Trindade, nós aprendemos que podemos ser mais e precisamos ser mais. E que se a divisão ainda reina na família, se a divisão ainda reina na comunidade, e se a divisão ainda reina nas nossas relações, é porque ainda não aprendemos com Deus a superarmos as diferenças, ainda não aprendemos a amar, ainda estamos na lógica de Satanás, da divisão, porque o diabo é o divisor desde o princípio, é o mentiroso desde o princípio, é aquele que
alimenta o conflito, alimenta a divisão, alimenta a separação, alimenta a fofoca, alimenta a mentira, alimenta o egoísmo, alimenta o individualismo, alimenta o isolamento. Quando nós vivemos essas coisas, infelizmente, quando nós alimentamos essas coisas, nós estamos seguindo um espírito mundano e nós estamos seguindo a lógica de Satanás. Nosso Deus Trino nos chama a seguir a sua lógica, a lógica do amor, a lógica da unidade, a lógica que nos faz nos relacionarmos uns com os outros e nos relacionarmos com Deus. Deus é relação de amor. Nós precisamos viver essa relação de amor, que se sacrifica, que se doa, que se entrega, que faz o bem, que procura a justiça, que se alegra com o bem do outro e com as qualidades do outro, que valoriza o outro, que respeita, que é tolerante e que supera as divisões e vê na diferença uma riqueza. Portanto, aprendamos com o nosso Deus Trino. Reconhece, pois, hoje e grava no teu coração que o Senhor teu Deus, lá em cima no céu e cá embaixo na terra, Ele é o Senhor e Deus, e que não há outro além dele, e guarda as suas leis e seus mandamentos. E eu complementaria esse trecho que acabei de ler: guarda essas leis e mandamentos no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.